A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos com o segundo trimestre das lições do ano de 2020 sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a lição do segundo trimestre de 2020, falando sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, baseada especificamente em uma das cartas de Paulo, chamada de Efésios, na qual Paulo aborda um grande tratado teológico e filosófico acerca da formação e o desenvolvimento da igreja, dos credos e dos preceitos que regem as diretrizes existenciais e espirituais do que é a igreja naquela época e em pleno século XXI. Analisando a lição, a gente vai perceber que a primeira lição, ela fala sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esse é o tema da primeira lição. O texto áureo nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios no capítulo 1, versículo 2. Paulo ele apresenta uma saudação revelando a graça e a paz que é só proveniente, oriunda de Jesus. Porque o mundo tem uma paz, mas a paz do mundo é passageira, é uma paz enganosa, é uma paz supérflua. Mas a paz de Jesus é autêntica, ela penetra no introspectivo do homem e faz uma mudança interior e externa radical, fazendo do homem um novo homem, participante direto da família de Deus. Vamos para a verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Como eu já falei, as doutrinas relacionadas à carta aos Efésios apresentam várias diretrizes, várias temáticas que dão corpo à formação genuína de uma verdadeira igreja. Está centralizado na carta aos Efésios toda a maneira de como Deus ele quer que a sua igreja cumpra os propósitos dele até a sua vinda gloriosa. Vamos para a leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Efésios, capítulo 1, do 1 ao 2, e também está centralizada em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao versículo de número 7. Vamos ver a primeira parte dessa leitura em classe no livro de Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está aqui a apresentação de Paulo aos crentes, aos escolhidos de Deus da cidade de Éfeso, onde essa carta foi destinada especificamente. Agora a gente vai para Atos 19, versículo 1 do capítulo 19. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perceba que nessa primeira parte do versículo, Paulo ele faz uma transição geográfica. Ele faz várias visitas a outras cidades até se canalizar na cidade que ele queria pregar o Evangelho, que é a cidade de Éfeso. E ele encontra alguns irmãos lá, aproximadamente 12 varões, 12 discípulos que professavam a fé em Jesus Cristo. E eles não ainda sabiam a respeito da crença pentecostal, da doutrina pentecostal, que é formada pelo falar em línguas e a dispensação dos dons espirituais. Vamos ler em diante para termos uma compreensão mais plena dessa questão. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Perceba
que eles só conheciam o batismo de João, João Batista, o precursor do Messias. E que tipo de crença estava correlacionada a esse batismo de João, que é também conhecido como um batismo de arrependimento? Esse batismo de João era um batismo para arrependimento. Ele ratificava o arrependimento humano através de um simbolismo, que é o batismo nas águas, seguido até os dias odiernos, como parte da liturgia da igreja. A pessoa professava a sua fé em Jesus no verbal, no falar, mas tinha uma questão ritual, na qual ele era submergido nas águas. Quando ele era submergido nas águas, o fato dele submergir mostra que ele está morrendo para o mundo. Na água fala do poder santificador e purificador de Deus. Quando ele volta novamente à sua esfera original, ele sai da água e ele se torna uma nova vida em Jesus Cristo. Ou seja, o batismo nas águas é uma forma simbólica de fortalecer a genuína salvação humana através da fé e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que o objetivo geral da lição tem a nos dizer. Mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. O centro da igreja é Deus. Toda a doutrina da eclesiologia tem que estar centralizada em Deus. Toda a doutrina que não está centralizada em Deus, que não tem como epicentro a presença de Deus, os preceitos de Deus, isso não é doutrina. A verdadeira doutrina tem como a gênese, a origem em Deus e o seu desfecho e a sua conclusão também em Deus. Entrando no comentário da lição, a gente percebe que na introdução o autor ele nos mostra que a carta aos Efésios ela é a coroa das cartas paulinas, ela é a rainha das epístolas. Por quê? Porque ela é uma carta extremamente imprescindível para a formação e a crença da igreja. Ela é uma carta extremamente contundente, ela possui um conteúdo teológico, filosófico aberto, objetivo e bastante claro a respeito da unidade da fé, da base da salvação humana através da graça de Deus, da formação e da regência da família e da nossa grande batalha espiritual contra o mundo invisível. A autoria e data, primeiro tópico e o subtópico desse primeiro tópico nos mostra a sua autoria. A autoria, como nos está apresentada na saudação de Paulo aos Efésios, é o próprio apóstolo Paulo. Quem era esse homem? Esse homem era um ex-rabino, rabino é um mestre na Torá e também um líder religioso de uma comunidade judaica. Ele era um homem poliglota, falava 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. E ele anteriormente se chamava Saulo, em homenagem ao rei Saul, porque ele pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo, ele era um benjamita. E o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, mas esse nome ele tinha as digitais de alguém extremamente, que tinha uma personalidade hedionda, ruim, nefasta. E o apóstolo Paulo resolveu trocar esse nome de Saulo para Paulo. Paulo quer dizer pequeno, é um nome romano desse grande mártir, desse grande herói da fé. E a partir desse nome ele começou a povoar o Evangelho de Deus sobre todo o mundo antigo de então, do século I da era cristã. A assinatura apostólica. Paulo nos mostra na sua saudação que ele que escreveu a carta, ele, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não pela vontade de Deus, ou seja, as suas credenciais apostólicas estão centralizadas em Deus. Foi Deus que colocou Paulo na regência da igreja daquela época para unir o grande projeto de Deus que estava focalizado na igreja em unificar duas etnias distintas em um mesmo corpo, em uma mesma unidade divina, os judeus e os gentios. E Paulo, através dessa sua nomenclatura agora usada por ele dava ao seu ministério uma nova roupagem espiritual, uma nova introdução de vida, para que em si o mundo gentílico pela qual ele foi designado especificamente fosse conhecer a fé cristã no nosso Senhor Jesus Cristo.
uma epístola na prisão. Essa epístola aos Efésios, ela faz parte do rol das epístolas do apóstolo Paulo escritas em prisões. Dentre elas, a conjuntura desse rol, a gente pode apresentar, além de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele foi uma carta escrita em uma prisão. Perceba, Paulo estava preso fisicamente, mas a sua mentalidade, a sua psique, o seu potencial estava solto, estava livre. Os meandros do seu intelecto, do seu pensar estavam livres para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse redigir as palavras de Deus, as doutrinas de Deus. Ou seja, mesmo em prisão, Paulo ele tinha tanto amor com os seus irmãos, com os seus filhos na fé, que mesmo preso, ele se preocupava com aqueles que estavam livres, mas que poderiam também estar presos, não em um cárcere físico em si, mas em um cárcere espiritual produzido pelo pecado. Então, Paulo estava preso fisicamente, mas o seu pensar, o seu potencial estava livre para fazer a vontade de Deus. A data, quarto subtópico desse primeiro tópico. A data dessa escrita nos mostra que Paulo ele passou 2 anos preso em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos sintetiza essa questão. Ele termina nos seus desfechos mostrando basicamente que Paulo ficou preso em Roma durante 2 anos. E desse período de 61 a 62, ele resolve escrever a carta aos Efésios, destinada aos Efésios, a fim de alertá-los acerca da vida cristã. O portador dessa carta foi um grande amigo de Paulo chamado Tíquico, e Paulo se utilizou de Tíquico para levar essa carta para a igreja de Éfeso. Mas essa carta, ela também foi uma carta que não foi apenas destinada à igreja de Éfeso, mas foi uma carta destinada a várias igrejas. Ela estava especificamente centralizada para a igreja de Éfeso, mas as outras igrejas da Ásia Menor, elas poderiam ter livre acesso ao conteúdo dessa carta, a fim de que eles a fim de que eles pudessem ter uma fé sólida e platônica diante de Deus. A síntese do tópico 1 diz o seguinte: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62, durante sua prisão em Roma. Então está claro, o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Ele escreveu durante a sua prisão em Roma, durante o ano de 61 a 62 depois de Cristo, ok? Mas vamos analisar o ponto central dessa lição. Olha o que o ponto central diz. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. Quando Paulo ele nos mostra que Cristo é a cabeça da igreja, o que é a cabeça? A cabeça, ela é a liderança do corpo. A cabeça, ela, em relação a Cristo, ela é uma forma metafórica de apresentar a liderança, o comando, a administração, a questão gestora de Cristo sobre a sua igreja. A igreja de Cristo é o corpo, e o corpo não faz aquilo que quer, se não estiver comandado pela cabeça. Por quê? Porque na cabeça estão os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão e audição. Na cabeça está o maior órgão do sistema nervoso e o principal órgão do corpo, que é o cérebro, que através dos neurônios, que são as células centrais do sistema nervoso, ele comanda todos os sinais da nossa esfera corporal. Então a cabeça é um papel importantíssimo, imprescindível. Ela é o epicentro do corpo, ela é o substrato essencial que revela as diretrizes do corpo. Para que o corpo possa funcionar de uma forma positiva, ela deve estar entrelaçada, arraigada a essa cabeça. Se a igreja for viver pela sua própria pessoalidade, pelo seu próprio ego, se não tiver uma dependência direta através de Cristo, essa igreja perde a sua essência, ela perde o seu foco e ela perde a sua opulência em Deus. Vamos para o segundo tópico, cujo subtópico diz o seguinte: a cidade de Éfeso. Quem era
a cidade de Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária da Ásia Menor, que era o centro comercial, político e religioso da Ásia Menor. Ela se tornou a principal cidade da Ásia Menor. Ela era uma cidade portuária e ela se desaguava no mar Egeu. E a cidade de Éfeso, ela continha em sua metrópole cerca de 500 mil habitantes. Lá existia um anfiteatro, o maior do mundo, diga-se de passagem, que cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Perto dali havia arenas para o entretenimento do público, onde havia jogos, corridas, brigas de gladiadores e de animais selvagens. Vamos agora para o segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Éfeso era uma cidade mística. Existia uma diversidade mística religiosa naquela cidade. A principal adoração deles era o templo da deusa Diana, também conhecida como Artemis, a deusa da fertilidade. O turismo é que financiava o setor econômico dessa cidade. O principal veículo econômico que alavancava os impostos dessa cidade eram os nichos de prata que eram vendidos no templo para sustentar a economia e o governo dessa cidade de Éfeso. O templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando Paulo foi para a cidade de Éfeso, ele teve que lidar muito com a idolatria. A idolatria estava muito diversificada ali. Existia artes mágicas, bruxarias, pessoas ligadas ao misticismo religioso. Então, Paulo ele bateu de frente com várias alas do misticismo religioso, dentre eles a idolatria e a magia negra, nessa cidade de Éfeso. E como é que era a igreja de Éfeso? Está isso no nosso terceiro subtópico. A gente entende que Paulo ele chegou na cidade de Éfeso e ele começou a evangelizar a cidade de Éfeso por aproximadamente 3 anos. E durante o período de 3 meses ele foi para as sinagogas lá. Sinagoga vem do grego sinagogue e do hebraico edá, que traz à tona uma casa relacionada para a liturgia do povo judaico. Da onde surgiu o termo sinagoga? Da onde surgiu essa casa chamada sinagoga, essa habitação? Surgiu durante o período de cativeiro babilônico que Israel passou na Babilônia por aproximadamente 70 anos. Foram 70 anos de cativeiro que Israel, os judeus, passaram fora de Jerusalém, da Palestina, para a Babilônia. E eles precisavam sobreviver em uma terra estranha, principalmente na sua questão, na sua ala religiosa, na sua área cultural. Então, como eles não estavam perto do templo, o templo do rei Salomão, eles precisavam criar um meio para preservar sua cultura distante da Palestina. Aí veio a ideia de criar essas casas litúrgicas de adoração para que eles pudessem preservar sua cultura judaica e religiosa fora da Palestina em substituição ao templo. Quando eles voltaram para a Palestina, cerca de 50 mil pessoas voltaram da Babilônia para a Palestina. Eles preservaram esse costume de manter sinagogas. Então, no mundo antigo do século I, as sinagogas estavam espalhadas por aquela área do mundo, a fim de que a cultura judaica ela pudesse não ser apenas apresentada para os judeus hebreus, para a raça pura do judaísmo, os descendentes diretos de Abraão, os semitas, mas também para todos aqueles que quisessem professar a fé judaica. E Paulo começou a pregar nas sinagogas e depois ele se voltou para os gentios. Ele alugou na casa de Tirano, um certo homem chamado Tirano, uma área para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus. E Deus se utilizou de Paulo de uma forma frenética, contundente. Os aventais de Paulo eram tirados dele e levados até os enfermos, e ali eles eram curados, eles eram abastecidos com o poder de Deus. Paulo ele era um homem tão cheio de Deus que ele não precisava ir diretamente ao mal. Ele tinha
ele era um homem tão cheio de Deus que ele tinha escapes, ele tinha saídas. Eu não vou, mas leva o meu lenço, leva o meu avental, porque o mesmo poder que está em mim, em nome de Jesus, também está cauterizado nesse avental. Então não havia diferença entre o que Paulo era em si e o que ele possuía, também era revestido plenamente do seu poder. A saudação epistolar, quarto subtópico, acompanhe comigo. A saudação epistolar, Paulo ele refere aos santos e aos fiéis em Jesus Cristo e cumprimenta as pessoas com o seguinte, com dois termos, graça e paz. O que é a graça de Deus? Segundo a teologia, a graça de Deus, ela é um sistema divino criado por Deus para preencher a necessidade que o ser humano tem de não promover a sua própria salvação. O ser humano ele não é autossuficiente em nada, e diga-se de passagem, na sua própria salvação. Ele precisa de um agente intermediário, e esse agente intermediário é o próprio Jesus Cristo. E Paulo aborda isso na carta aos Efésios. Recebam a graça e a paz de Jesus, porque quem tem a graça de Deus também tem a paz de Jesus em seu coração. A síntese do tópico 3, do 2, diz o seguinte, leia comigo, acompanhe comigo, perdão. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, e a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Como eu já abordei, essa carta não apenas servia para a igreja de Éfeso, era uma carta destinada a várias igrejas, porém ela foi canalizada em si para a igreja de Éfeso. Paulo queria que a igreja de Éfeso em si tivesse acesso a essa carta, mas ela estava livre para que outras igrejas da Ásia Menor pudessem lê-la e se fortificar na sua fé em Cristo e na sua liturgia cristã. Vamos entrar agora no terceiro e último tópico da lição, que diz propósito e mensagem. O primeiro subtópico dessa questão diz o propósito da carta, o porquê essa carta foi escrita. Conforme Paulo nos mostra através da sua teologia nessa carta, ele não enfatiza nenhum problema em si que a igreja estava vivendo. A igreja de Éfeso, ela não possuía em si nenhum problema disciplinar. Mas Paulo resolve trazer à tona alguns conhecimentos a respeito da teologia divina de Jesus Cristo, para que as pessoas que estavam se convertendo a Deus, principalmente essas pessoas que praticavam artes mágicas, pudessem ter uma visão aberta e ampla e objetiva acerca do que é o verdadeiro evangelho e da fé em Jesus Cristo. O verdadeiro pregador e evangelista não é aquele que em si ganha almas, mas é que acima de tudo preserva aquilo que foi ganhado por ele. E Paulo, ele era um grande evangelista, um exímio, e diga-se de passagem, porque ele não apenas ganhava as almas, mas através das suas cartas, ele procurava preservar as almas, ele procurava manter uma conduta de preservação, de manutenção, para que as almas nunca perdessem o foco e fossem diariamente alimentadas pelo verdadeiro conteúdo que está inserido em Jesus Cristo. Então, segundo subtópico, a mensagem. Então, a mensagem da carta aos Efésios, ela é múltipla. Ela possui um contexto multifocal, ou seja, ela possui múltiplos focos, ela não é unifocal. Ela tanto aborda sobre o substrato da salvação humana, que é a graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, a unidade da fé cristã por meio do nosso selo e do nosso penhor, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele aborda sobre a formação, a regência da família, como a família cristã deve se comportar em meio a um mundo totalmente devastado por uma degeneração pecaminosa, totalmente contrária e antítese a respeito da crença em si, do que Deus quer para que a família possa viver em paz com Deus e perfeita em Jesus Cristo. E Paulo fala sobre a nossa verdadeira luta na carta aos Efésios.
Ou seja, a verdadeira luta cristã não é contra em si obras físicas, materiais, substâncias visíveis, mas é contra uma dimensão espiritual que, por mais que seja invisível, mas ela é ativa, direta, influenciável no nosso mundo físico. Vamos para a síntese do tópico 3. O que é que esse tópico 3 tem a nos mostrar na sua síntese? A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja e o seu corpo. Como eu abordei, a carta aos Efésios tem como a sua quintessência apresentar Jesus como a cabeça, o regente, o principal administrador da igreja. A igreja sem a cabeça não funciona, a igreja sem a cabeça não vai para frente, a igreja sem a cabeça não tem sucesso, prosperidade e nem eficácia no seu seio doutrinário e na sua formação expansiva. Então a igreja como corpo, ela deve estar interligada, entrelaçada, alma, corpo e espírito, para que tudo na vida da igreja possa dar certo, para que Deus venha selar toda a liturgia da igreja, para que a igreja possa estar aprovada em Deus, começo, meio e fim. A igreja deve estar conectada em Deus de uma forma imparcial, absoluta e universal. Continuando a lição, chegamos à conclusão da lição. Então percebemos que a carta aos Efésios, ela não é chamada de a rainha das epístolas à toa. Ela é uma carta imprescindível, indubitável para a igreja. A igreja, que é a síntese doutrinária, as crenças espirituais que são sintetizadas na carta aos Efésios, ela mostra o perfil da igreja que Deus queria que tivesse corpo naquela época, século I da era cristã, e em todas as eras, até chegar no nosso século XXI e assim por diante. Então a carta aos Efésios, ela é uma abordagem essencial, completa, definida e exata. Deus quer que a igreja ela possa ser detentora, para que ela possa ter progressividade, para que ela possa ter eficácia, para que ela possa ter sucesso na sua vida espiritual e na sua vida física. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Se essa unidade, se essa unificação divina e espiritual não existir, a igreja não tem sucesso e nem eficácia no seu seio doutrinário e no seu contexto expansionista. Então, a carta aos Efésios, ela enfoca basicamente essa questão. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal e nos envie o seu like. Até o próximo programa e que Deus te abençoe.